Olá, boa noite a todas e todos. Vamos começar aqui mais uma live no nosso Instagram, nesse tempo de estarmos em casa, né? Na semana passada nós tivemos a primeira, com bastante participação, né? Com uma repercussão importante, discutindo o desenvolvimento infantil. E hoje a gente vai falar sobre a leitura literária, né? Sobre a literatura com os pequenos, né? Desde os bebês, né? E a nossa convidada é uma pessoa muito especial. Na semana passada eu falei do Eduardo, né, como um convidado que é do afeto. Hoje, aliás, os convidados que a gente vai ter aqui são todos convidados do afeto, né? É um privilégio a gente ter pessoas tão qualificadas no que fazem e serem também da nossa rede próxima, da nossa rede de amizade, né? Então, hoje, a pergunta que vai nos mover é por que ler para as crianças desde bem pequenininhas, né? Pensando a importância da literatura na formação das crianças. E a nossa convidada é a Nasa Saluto, né, que já eu vou chamar para entrar aqui na conversa, para a gente pensar sobre esse tema que é tão importante para ela, importante para mim nos meus estudos e importante para o que a gente faz na Infanciarte, né? Eu esqueci também de me apresentar, mas eu sou Bruna Molizani, coordeno na parte pedagógica da Infanciarte e sou professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, lá em São Gonçalo, trabalhando com alfabetização, educação infantil e literatura infanto-juvenil. Então já vi que a Nasa entrou na sala, ela já está aqui. Vou fazer o convite para ela entrar nessa conversa e aí eu apresento ela melhor para vocês. Vamos chamar a Nasa. Só um instantinho. Então, aparece aqui. E eu apresento ela. Já estou vendo aqui várias pessoas com a gente. Amiga querida, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem? Então, eu vou apresentar. Boa noite, gente. Bruna! Que animação! Essa pessoa linda, Alegria de animada te desse ver. jeito. Hã? Alegria de te ver, amiga. Quanto tempo, saudade. Né? A gente tinha um encontro marcado pré-pandemia, né? A gente deixa para Exatamente. assim que puder. Então, É. A NASA é doutora em educação pela PUC, tem uma trajetória de pesquisa com bebês, relação de bebês com livro e leitura, é professora da UF, da Faculdade de Educação da UF, e tem o Instagram Narrativas e Tessituras, onde ela apresenta para a gente várias reflexões, trechos de textos literários, então já fica a dica aí para vocês seguirem o Narrativas e Tessituras. Amiga, então, a palavra é sua, né? Eu vou aqui acompanhando um pouco os comentários que rolarem. Se tiver alguma pergunta, eu depois passo para você. A gente vai conversando e a ideia de uma conversa é você poder falar mais e se eu perceber alguma coisa que eu possa te pedir para falar mais um pouquinho, eu entro nessa e te peço para falar. Então, só para relembrar, eu falei no início, mas a NASA foi convidada para a gente refletir sobre a pergunta: por que ler para as crianças desde bem pequenininhas? Né? E aí, ela, como especialista em bebês e leitura com bebês, está aqui para conversar com a gente. Então, é contigo, amiga, e a gente vou aqui acompanhando o que o pessoal estiver falando para a gente ou perguntando. Tá me ouvindo, amiga? Estou te ouvindo, pode falar. Saiu um pouco do ar. Posso começar aqui a falar? Isso, a palavra é sua. A palavra é nossa, não me deixa aqui sozinha, não. Ontem eu estava com Não, duas amigas fazendo uma reunião online. Todo mundo vai entender. Eu dou um suador, uma quentura. É a mesma coisa como se a gente fosse dar aula pela primeira vez, fosse encontrar as pessoas, então faz parte, né? com certeza. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, da Infanciarte. Alegria também de te ver, Bruna, e enfim, por esse espacinho que nos permite.
e alegria em especial de falar desse tema, enfim, que esse paciente nos permite. Acho que a conexão da NASA deu algum problema, tá devagar. Então, enquanto a gente espera a NASA poder voltar, a gente, lá na Infância Arte, a gente tem um trabalho com a literatura, né, bem importante. A gente tem uma sala de leitura, uma sala preparada com livros, com materiais, onde a gente faz contação de história. Voltou? Acho que a sua conexão está falhando um pouquinho. Acho que a sua conexão está ruim. Só um instantinho. Tá Melhorou? ótimo. Melhorou. Entrou agora? Tá, para Vamos mim lá. aqui melhorou. Então, vamos Então, lá. deu uma congelada, eu só Preciso... falei da gente lá na Infância Arte que tem uma sala de leitura, que a leitura é importante para a gente lá, esse espaço com as crianças. Eu sei. Você sabe que o que eu fiz esses dias, desde que você me convidou? Eu fui revisitar uma porção de materiais e aí fiquei estudando e pensando, né? Pensando nessa pergunta que você coloca como convite, assim, por que ler para as crianças desde bem pequenininhas? Eu fui pensando e escrevendo e aí tracei algumas, como se fossem princípios, né, que não necessariamente começam e terminam nas crianças, não necessariamente são princípios isolados, então eu vou caminhando aqui com esse estudo e uma coisa vai se articulando na outra para a gente pensar, né? Por que ler para as crianças? Como eu estava falando, eu acho que está todo mundo muito mobilizado com esse contexto que a gente está vivendo, né? Enfim, que é uma crise humanitária, né? É uma crise humanitária devido a uma questão global de saúde, mas que altera modos de vida, alteram modos relacionais, alteram nossa relação com o trabalho, com a gestão do nosso tempo, com a natureza da nossa relação uns com os outros, no nosso contexto familiar, no contexto da vida pública. E aí eu voltei lá no Antônio Cândido, naquele texto clássico dele, Direito à Literatura, e aí eu queria começar um pouco essa conversa por aí, né? Assim, o primeiro princípio que eu traria, né, para pensar por que ler para as crianças desde pequenininhas, antes do direito, é pensar que as crianças, desde que nascem, são pessoas, né? E embora isso possa parecer um tanto óbvio começar daí, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né, como professoras, formadoras de professores, que não é nem um pouco óbvio, né? As crianças numa sociedade tecnicista, né, que prima pela técnica, pelo fazer em detrimento do ser, por essa experiência assim de responder a resultados muito rápido, né? Assim, é o bebê eficaz, é a criança eficaz, é a criança que responde, aquilo que a gente pode avaliar e medir. Tenho acompanhado também essa discussão de educação infantil online, enfim, como ensino, uns vídeos estarrecedores sendo divulgados, enfim. Então, para a gente pensar não só a literatura, né, mas essa categoria literatura, que é uma categoria humana, né, que trata de plasticidade, que vai tratar de uma questão de uma experiência humana com a linguagem, com a produção de cultura do homem ao longo da sua trajetória terrena, a gente precisa partir do princípio, eu penso, de que as crianças são pessoas, os bebês são pessoas, né? E são pessoas para quem a emergência da vida, viver, é o princípio de tudo, né? Então, eu começaria daí. Por que ler para as crianças desde pequenas? Porque elas são pessoas, né? E aí eu já articulo com essa perspectiva de que ler literatura é um direito. O Bartolomeu Campos de Queiroz, naquele livro que você sabe que eu adoro, que claro que ele está aqui, eu sempre carrego comigo,
Ele tem essa frase num dos textos dele que ele fala: o direito à leitura literária é um direito que ainda não está escrito. Né? E o que ele quer dizer com isso? É claro que está escrito, né? A gente tem uma ampla legislação que fala do direito aos livros, tínhamos até alguns anos atrás, recentes, políticas públicas de fomento à leitura, à literatura, com distribuição de bons livros de literatura nas escolas públicas, esses programas foram suspensos. Mas ele está falando, assim como Antônio Cândido, de um direito que é um direito que se relaciona com aquilo de antes, com o direito humano a uma experiência estética. Né? Assim, não vou adentrar no campo da estética, nem é minha praia falar disso, mas nascer, se a gente for pensar numa perspectiva psíquica, subjetiva, nascer pode ser uma experiência estética, né? A primeira vez em que você está num ambiente material, você sai da barriga, você nasce, você cheira os sentidos do mundo pela primeira vez, você sente a pele na pele, isso é uma experiência sinestésica. E a literatura, ela é um artefato, né, uma linguagem que ela compila essas experiências, numa linguagem muito específica, numa linguagem estilística, que ela conversa com muitas línguas e formas de ser, né? E com as crianças também. Então, se a gente for pensar que as crianças são pessoas, desde que nascem, e que a literatura é um direito, a gente tem que ler para as crianças como um compromisso humano de responsabilidade com as crianças, porque as crianças têm direito de ler literatura. Bom, mas aí quando a gente fala isso muitas vezes que a gente está dando aula, eu lembro quando eu fui fazer minha pesquisa de mestrado, eu falei, né, a gente vai investigando, criando lá aqueles objetos, e eu falei lá na minha turma de metodologia que eu queria pesquisar sobre bebês e livros. E aí eu fui achincalhada, né? Sovadas perguntas, mas como assim? Você quer falar quer alfabetizar bebês? É coisa da neurociência? E não é nada disso, né? Assim, porque quando a gente fala de ler, normalmente ler está relacionado à escola, né? Como se a leitura ficasse... É na escola que as crianças vão aprender a ler. É na escola que as crianças vão aprender relação com o alfabeto. Então, assim, quando as crianças entram na escola, é quase consenso, né, um consenso na cabeça de muitos, assim, de que as crianças não têm uma vida pregressa, né? Então, e que as crianças não participam de circuitos outros em que toda a ordem de cognição e aprendizado são envolvidos. E a escola é uma parte dessa experiência. Né? Então, assim, a escola ela precisava assumir a literatura como um direito humano. Né? E aí eu já queria falar de um outro princípio, pensar que a gente lê para as crianças, porque as crianças são pessoas de relação, né? As crianças são cúmplices da gente nessa experiência de viver. Então, se a gente, como uma geração anterior, recebe crianças, a gente deveria já partir do princípio de que a gente partilha as experiências desse mundo material. E ler literatura seria uma delas. Né? E de que a literatura é um direito por agregar essas diferentes linguagens. Eu estava lendo, recebi de uma amiga que partilhou, e o meu marido compartilhou comigo, no Uruguai, as cestas básicas que estão sendo distribuídas para as pessoas, enfim, para a população vulnerável, em cada cesta básica vai um livro de literatura junto. Junto com a comida vai um livro. Que maravilha! Eu acho que isso revela muito sobre como você compreende essa experiência do direito à literatura. E do que Né? é fundamental, né, para a vida da pessoa, ainda mais num contexto como esse, né? Exatamente. O Antônio Cândido, nesse texto, ele fala disso, né? Ele divide lá o que o homem precisa de verdade como um bem incompressível. Então, comer, respirar, ter casa, é um direito humano inalienável. Né? A gente conviver como sociedade, sabendo que há pessoas que não têm, por exemplo, casa, comida, a gente conviver cotidianamente com ambientes de violência, e a gente convive.
né? Só que o Antônio Cândido ele vai colocar a literatura nesse mesmo pacote. O homem precisa da literatura porque a literatura é uma experiência de fabular. E por que que a gente precisa fazer isso? Porque a gente precisa continuar sonhando o mundo, né? Então, assim, eu tô toda arrepiada agora de falar disso, porque a gente vivendo experiências limites, né? Enfim, muitas pessoas vêm chamando esse momento de guerra, nomeando isso de várias coisas, eu não vou entrar por aí, mas a gente está vivendo uma experiência que eu penso que é um marco histórico, né? Para o qual a gente vai dar sentidos ao longo do processo. Mas a gente está vivendo uma experiência limite, né? E é uma experiência limite que a gente, às vezes, diante de um quadro de muita angústia, nós estamos vivendo quadros de angústia, a gente para de sonhar o mundo, né? A gente abandona a utopia, porque fica difícil sonhar, fica difícil projetar a esperança, né, de que a gente vai sair disso e como é que vai ser essa sociedade depois dessa pandemia, o que que a gente vai fazer. Então, o Antônio Cândido ele vai pegar a literatura e colocar exatamente nesses valores incompressíveis, né? Então, se as crianças são pessoas, pessoas de direito, as crianças têm o direito, desde que nascem, de ter acesso a essa forma de linguagem, né, que está aqui no artefato. Fala para o pessoal o nome do livro, que tem gente que já pediu a referência, como você mostrou de novo. E eu vou te dizer que um monte de gente aqui mandando beijo para você, te chamando de maravilhosa, entendeu? Então, só para você saber que tem muita gente assistindo a gente aqui, escolas, pessoas Legal. queridas de amizade próxima, equipe da Infância Arte, alunos, tem muita gente por aqui. Muita gente deve estar com saudade das suas aulas, então, e alguém pediu gente, aqui. as pessoas me escutam, falam, gente, eu quero dizer uma coisa, que eu estava aqui pensando essas coisas toda essa semana, que eu sou a pessoa que eu penso, e eu não parava de pensar nas turmas, porque, assim, variavelmente, os meus alunos falam assim, professora, a senhora é uma professora muito esquisita, que a senhora faz muita pergunta. Ah, professora, a senhora pergunta muito. E eu estava pensando, eu falei, gente, eu estou doida para encontrar esse pessoal para fazer um monte de pergunta, porque eu estou cheia de pergunta. Né? O que, que vai ser da gente? Que saudade, gente, de dar aula, de estar com as pessoas, enfim. A saudade é recíproca, gente. O livro é esse aqui, ó. Sobre ler, escrever e outros diálogos, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Depois eu posso te mandar a referência para colocar lá na página da a gente coloca. Infância Arte. Eu vou mandar também esse textinho que eu fiz e pode compartilhar. Maravilha. Bom, e a gente estava... Acho que a conexão dela travou lá de novo. Nádia, volta um pouquinho que deu uma travada no seu vídeo. Voltou? Voltou? Seu vídeo está travando. Voltou? Tá lento, assim, tá meio... Você tá toda quadradinha. E aqui a internet está normal. Melhorou? O seu áudio a gente está ouvindo. A imagem não está muito boa, mas o áudio tá. Posso continuar, então? Pode. Eu não sei o que pode ser, gente, porque a internet aqui eu olhei, tá tudo normal. E, enfim. Você saberia me dar uma ajuda com a internet? Bom, vou continuar falando, amiga. Eu vou... Não sei o que fazer. Não dá para ver, mas dá para ouvir, né? A gente está te vendo pixel, como... Tá melhorando agora, vai lá. Mas fala que a gente está te ouvindo. Bom, como eu estava dizendo, a gente podia ficar com essas duas categorias para encaminhar a conversa toda, eu penso, né? Tomar a literatura como um direito e as crianças como pessoas singulares desse direito. Mas eu queria avançar um pouquinho, porque você me conhece, né? Eu tenho um pouco de implicância com os modismos. Então, bebê está de moda, né? Não fazer bebê, porque fazer bebê faz-se isso desde que o mundo é mundo. Mas
estudar sobre bebê, falar sobre bebê, porque o bebê, a neurociência está adorando falar sobre bebê, estudar o cérebro do bebê, né? E nisso eu estou com o Winnicott, né? Ele fala que há um lugar psíquico de cada um de nós que deveria ser um lugar que ninguém deve ter acesso, nem nós mesmos, né? Porque esse mistério do viver é alguma coisa que a gente não deveria mexer com isso. Enfim, mas bebê está de moda. Tudo para o bebê está de moda. Os artefatos, os produtos, não importa. Ler também parece ser moda para os bebês, né? Mas é muito curioso a gente pensar, porque a gente fala assim, ler para bebê, mas a gente às vezes olha com pouca crítica o que a gente lê para os bebês. Né? Assim, o que é um livro adequado para os bebês? Existe um livro adequado para os bebês? Existe um livro, existe indicação de faixa etária mais adequada ou não? Sobretudo, como que a gente defende que ler para os bebês é importante, ler para as crianças desde que nascem é importante, se a gente não investiga e qualifica a nossa própria experiência como leitor literário, leitor de literatura? Né? Então, esse é um terceiro ou quarto item que eu gostaria de pensar, assim, pensando um pouco na nossa relação com a vida, no nosso ambiente doméstico. Nós somos uma sociedade leitora? Há vários estudos, autores e indicadores que afirmam que não, né? Que isso ainda é um trabalho em franca expansão, obviamente, né? A gente tem muita produção atualmente, muita defesa, haviam políticas importantes em andamento que estão suspensas, mas a gente não é uma sociedade que a gente pode dizer que é uma sociedade que leia. Livro é caro, livro não vai na cesta básica, o livro, quando ele entra na escola, ele é atravessado por uma experiência de não leitura dos adultos ou dos responsáveis pela promoção da leitura. Então, como é que a gente vai falar que ler para bebê é importante? É importante por quê? É importante porque ler para os bebês, em alguma medida, ratifica que a gente está fazendo um trabalho de uma certa antecipação da alfabetização das crianças, né? De uma relação com a leitura e com a escrita, que passa por essa relação de se apropriar do código alfabético. Será que a gente, quando defende, faz essa defesa, ou pensa nisso, a gente está, de alguma forma, assumindo um discurso ou se alinhando a uma ideia de que ler literatura é bom porque depois as crianças vão aprender a ler e escrever mais rápido? Ler, escrever, fazer conta de cabeça? Existem pesquisas, você é dessa área de alfabetização de linguagem, você pode falar disso melhor do que eu, que assim, se você se relaciona com letras e palavras e escrita e textos, você vai tomar consciência do código com menos sustos, de repente. Né? Porque, assim, a relação com a palavra não é um mistério à medida que você se relaciona com ela. Né? Então, a gente, quando vai escrever texto acadêmico e nunca fez isso na vida, a gente passa por um processo de entender a forma daquele conteúdo. Né? A mesma coisa se eu pego um livro clássico do século XIX, sei lá, um Dostoiévski, né? Que são aqueles livros enormes. Aquilo exige de mim uma competência de leitura, né? Que os nossos modos de leitura na contemporaneidade são outros. Então, eu passo por um processo de imersão que exige de mim uma outra postura de leitor, né? Uma outra competência, digamos assim. Então, eu não sei, eu gostaria de deixar essa pergunta para a gente pensar junto com todo mundo que está aqui conversando com a gente. Quando a gente faz essa defesa, a gente está falando isso, porque a gente está alinhado mais a um discurso escolástico, de uma educação preparatória, ou a gente está pensando que a literatura ela é a palavra de outrem? A literatura ela é uma experiência com a linguagem, com a produção humana, né, de conhecimento, de cultura, de vida, de coleção dessas experiências, com narrativas do passado, do presente, com sonhos de futuro, né? Por que eu leio para as crianças? Porque eu quero ensinar a ler e escrever, ou porque eu compreendo que a literatura é alguma coisa que é partilha,
né? E aí eu queria passar já para um outro item, né? Então, para pensar isso, né? As crianças e os bebês são pessoas de relação desde que nascem. Precisam da gente para fazer mergulho nessa experiência de viver. A leitura literária é um direito de todos, das crianças e dos bebês também. Então, isso nos coloca num lugar de compromisso como leitor para essas crianças também. Para ler para as crianças, para eu fazer essa defesa de um lugar autêntico, preciso assumir e repensar se eu sou leitor de literatura. Né? Então, assim, se a gente pensar lá na escola, ou se eu vou numa livraria, eu adoro fazer esse exercício. Na livraria, eu queria um livro sobre os dinossauros, um livro que fale de um diálogo bacana dos dinossauros. Qual a idade das crianças? É para quem? Qual a idade? Não, isso não está em Inclusive as questão. prateleiras separadas, né? Tem livraria que você vai lá, tem um zero Exatamente, a 3, tem um 4 a 6, né? exatamente, O que isso exatamente. significa? Mas, assim, muitas vezes a gente vai à livraria, se a gente não é da área, a gente não faz uma investigação sobre os livros. E tem outra Uhum. coisa, assim, eu posso indicar para você um livro de poemas. Aí tem uma história ótima, assim, que uma vez eu trabalhava numa creche, enfim, que tinham coisas muito interessantes nesse espaço. E aí me pediram uma vez, né, eu lá lutei, falei, não, vamos comprar um acervo para as turmas, para os grupos, vamos. E aí, lá no grupo dos bebês, eu indiquei aquele livro da Clarice Lispector, Ou Isto ou Aquilo, da Da... Cecília Meirelles. Isso. Aquele livro lindo, com ilustrações do Odilon Moraes, ainda peguei a edição mais bonita ainda que tem no mercado agora. E aí, quando os livros chegaram e uma das responsáveis viu para qual grupo que era o livro, ela foi conversar comigo estarrecida, falou, Nasa, Sim, como né? que você coloca um livro Tá desse, louca. uns poemas difíceis para os bebês, não vão entender nada. E aí eu falei, caramba, é isso, né? Assim, os bebês entendem poemas muito melhor do que nós. Os bebês não entendem, eles brincam com os poemas, com a língua, né? O ba, 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 toda a estilística da língua de um poema, o bebê é capaz de entrar em relação com aquilo, porque ele é capaz de brincar com a língua, justamente porque ele está brincando com a língua dele, né? Talvez um leitor mais experiente, de 3 anos, estranhe o poema, faça perguntas sobre poemas, enquanto que o bebê... Exatamente, enquanto que o bebê ele brinca com a linguagem do poema, porque em alguma medida há uma relação ali similar de língua, né? Não só de linguagem, mas de língua. Então, eu não sei, para fazer essa defesa, porque ler para os bebês, eu penso que a gente precisa entender se a gente é leitor, o que a gente sabe sobre os livros. Eu gosto de livro, eu gosto, eu amo os livros. Mas assim, o que eu sei sobre os livros? Se eu chegar numa livraria, um livro de capa dura, livros com vários formatos, né? Os projetos gráficos são cada vez mais ousados e interessantes, enfim. O que eu quero quando eu ofereço um livro para as crianças, né? Então, eu penso que é um compromisso nosso revisitar ou repensar um lugar de leitores para a gente se colocar como cúmplice dessa partida, desse direito junto com as crianças. Caminhando aqui, ô Bruna, você fala aí a hora que você quiser, viu? Não, você está falando coisas que o pessoal está aqui comentando, assim, eu acho que é deixar fluir a sua fala mesmo, porque você está trazendo aspectos bastante relevantes, né? Acho que você faz questionamentos que são importantes, né? A pergunta que a gente trouxe como provocação, por que ler, e ela está, na sua reflexão, trazendo outras perguntas por dentro dela, né? Acho que quando você começa a sua fala dizendo assim, o bebê é pessoa, né? Já começa por aí, que concepção a gente tem de bebê e de criança, para pensar então por que ler para esses bebês, por que ler para as crianças. E agora você traz uma dimensão que a gente que trabalha com formação de professores, você deve ter a mesma experiência que eu, certamente. Quando eu entro numa turma e pergunto quem é que lê? Aí eu já provoco um pouco o que é ler, porque a gente lê muito ao longo do dia, né? Mas quem Uhum. lê literatura a primeira aula que eu dei nesse semestre teve a única aula que aconteceu numa turma de disciplina de alfabetização com mais de 30 pessoas. 2 pessoas levantaram a mão.
estamos num curso de pedagogia, de formação de professores, com pessoas, né, e até com faixas etárias diferentes dentro dessa turma, e duas pessoas levantaram a mão, né, se assumindo como leitores literários. E aí a gente coloca esse desafio, eu sei que você tem essa prática, como eu, assim, eu construí essa prática no Leduc, né, na UFRJ, onde eu fiz meu doutorado, a gente foi contemporânea de Leduc, você com Patrícia e com Ludmila, mas você no mestrado e no doutorado, a gente aprendeu muita coisa naquele lugar, né, e uma das coisas que eu aprendi ali foi ler literatura infantil em cada aula, né? E como isso vai trazendo para os estudantes, primeiro, uma dimensão assim, isso é que é literatura infantil, né? Porque Exato. tem aquela ideia do livro para criança, não vou ficar falando muito não que você tem que falar, mas é porque me provocou a pensar nisso, né? Porque você trouxe a dimensão também, eu chego numa livraria, né? O que eu busco? Então, a gente está aqui, o nosso público aqui nessa live tem professores e tem famílias, né? Então, tem o lado de quem tem uma formação específica, isso já é uma questão, que é o que você está levantando. Somos leitores? O que a gente conhece da literatura, né? O que a gente busca quando a gente vai comprar um livro para uma criança, né? Então, Isso, Bruna, é muito importante, né? Você falou das famílias que estão escutando, dos adultos. Tem uma experiência de leitura que a gente vive do lugar de adulto que é radicalmente diferente da experiência de leitura das crianças. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vai buscar um livro para as crianças, para dar de presente, para ler junto, mas a partir de uma experiência de leitura do que eu compreendo e elaborei sobre o mundo desse lugar de adulto. Então, por que eu falo isso? Porque há vários livros que entraram na lista dos proibidos para as crianças. Né? E aí eu vou antecipar um pouco aqui um item que eu ia colocar. Por que ler para as crianças? Porque ler é brincar. Ler é brincar. E assim, eu lembro quando eu fazia especialização em educação infantil, teve um professor que ele falou uma coisa que eu repito isso sempre. O que a gente precisa ter na educação infantil? O que não pode faltar? Se faltasse tudo, mas uma coisa que não podia faltar. E ele disse, brinquedos e livros. Por quê? Porque as crianças, elas não brincam porque elas são só fofas, elas são muito interessantes também. Mas porque brincar é a agência fundamental que constitui subjetivo e materialmente o ser humano. A gente já esqueceu disso, a gente brinca, acha graça, o corpo está duro, fica muito estranho, né? A gente está travado, mas brincar é uma agência para as crianças. É uma forma de compreensão do mundo. E as crianças vão fazer esse contexto literário também. Também. Dificilmente, né? Vou articular aqui algumas coisas que eu botei separado, que é ler é escutar. Dificilmente umas crianças começam a ouvir uma história e ficam caladas do início ao fim. As crianças param no meio, fazem perguntas, fazem brincadeira, fazem relações com o que encontrou com a avó na semana passada, com o texto que você leu no outro mês, pede para você ler o mesmo texto inúmeras vezes. Isso é brincar, porque a brincadeira ela é uma chave para a cognição das crianças, para a agência no mundo. Né? Então, por que eu leio para as crianças? Eu estou preocupada se as crianças vão ser leitoras e escritoras aos 6 anos de idade, aos 7 anos de idade. Eu preciso compreender que nessa trajetória eu preciso dar tempo, nós precisamos, né, como geração anterior ou leitores mais experientes, tempo para os processos de elaboração. Eu vi aqui rapidamente a palavra imaginação circulando aqui. É exatamente isso. Brincar e imaginar são atos criadores. Brincar e fabular, brincar e sonhar, brincar e pensar, brincar e perguntar, brincar e fazer de novo, 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 de novo. Né? Então, assim... De novo, de novo, de novo, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Então, assim, por que eu estou falando isso? Isso, porque muitas vezes a gente lê um livro, uma história, e a gente pensa, nossa, e eu acho que esse exercício a gente precisa fazer na qualidade de leitores mais experientes. Nossa, será que eu leria isso para o meu filho? Não, isso não é adequado. Nossa, eu morria de medo do lobo, eu nunca vou ler o lobo para o meu filho.
Nossa, mas o lobo não pode fazer isso. O lobo não come Não gente. pode comer gente, né? A vovozinha chapéu não Exatamente. podem morrer no final. Vamos procurar outra Não versão. pode morrer, a gente não pode falar de morte. Então, assim, a gente vai. E, assim, voltando lá atrás para o Antônio Cândido, para o Bartolomeu Campos de Queiroz, né, esses autores de referência para mim, a literatura é isso. A literatura é o mundo, é a vida. E o mundo e a vida, eles são atravessados por experiências que nos ultrapassam, como experiência humana nesse lugar. Então, há coisas que eu não compreendo, ou que eu não suporto sozinho, né? Sentimentos que a gente vai ajustando ao longo da vida. Raiva, inveja, medo, fúria, angústia, tristeza, dor, perda. Isso tudo são experiências que a gente precisa de tempo, um tempo subjetivo, né, para organizar, para entender, para cada um é de um jeito. E muitas vezes a palavra da literatura é essa palavra que você conversa com a voz de outrem. Não é a sua, não é a da sua mãe, não é a do seu pai, não é da sua professora. É a palavra de uma estilística do mundo, organizada num texto literário. Né? Então, tem crianças que ficam com medo. Eu fui professora de educação infantil e eu lembro que tinha criança que tinha um pavor da bruxa. A gente brincava de caçar o saci, ou vamos fazer uma caça à bruxa na escola, e tinha criança que não ia. Né? E a gente precisava entender que aquilo estava demais. Então, né, vamos chegar um pouco mais no real, porque a elaboração, né, a fantasia está indo longe demais, está angustiante. Mas isso tudo num contexto de escola, a gente vai pensando junto, pensando quem são as crianças, sobretudo. Né? As crianças não são apenas alunos quando estão na escola. Por último, elas são pessoas vivendo toda essa experiência de mundo com a gente. Né? Então, quando eu converso com famílias que me pedem opinião ou vou em escola conversar, não tenham medo de ler. Primeiro, leiam um texto, se encontrem com o texto. Né? Experimentem sentir o que o texto conversa com você. Experimentem, em alguma medida, que a gente possa ter generosidade de dar espaço para as crianças experimentarem as suas relações com o texto literário também. Porque tem uma coisa muito envolvida na escola e nos modos que a gente está vivendo atualmente, que é da ordem do controle. A gente precisa controlar todos os processos. A gente acha que controla, né? E aí a gente vai adoecendo nesse controle junto. E o que a gente pode fazer se a gente vê uma criança, por exemplo, na escola? O que a gente faz, né? Se a gente faz uma aposta de uma educação dialógica, né? De acolhimento, que é o que deve ser educação infantil. A gente observa as crianças, a gente vai entendendo como que aquela dinâmica daquele grupo que está ali comigo vai funcionando. Então, eu sei, por exemplo, que não sei, para a Bruna, para a Isabela, pegar aqui o exemplo para a Letícia, Letícia ama texto de bruxa, de medo, de fantasia, ela embarca naquilo. Para o Diogo, tá demais. Como é que a gente equilibra? Né? Em casa, muitas vezes a gente está numa relação de um para um. Né? Então, assim, o que lê aquela história ali? Ler, né? Eu botei esse item aqui, ler é escutar. É escutar não a minha voz, não a sua voz, mas é escutar a voz do texto, do autor, do ilustrador, das personagens, do projeto gráfico, né? O livro em si, ele é um grande artefato, uma grande linguagem que as crianças precisam ter tempo também para se relacionar com aquilo, né? E muitas vezes o que eu sinto diante de um texto literário não é o mesmo que as crianças vão sentir. Então, que a E gente até possa ter... Fala. você está falando da experiência e você fez em algum momento menção ao seu trabalho de mestrado, né? E aí eu acho que você está falando do controle dentro da escola e tal, os próprios modos de como a criança entra na leitura, né? A gente tem ainda um ideal, assim, como se o ideal fosse as crianças sentadinhas, caladinhas, Ah, quietinhas, sim. para ouvir a história, né? E isso está na gente, né? Eu muitas vezes me pego travando as crianças, mas se elas são os bem pequenininhos é mais fácil de lidar, mas se elas já são um pouquinho maiores, de vou parar de contar se não sentarem, né? Como a gente tem que desconstruir algumas coisas assim, e a sua pesquisa no mestrado
mostrou, né? Você levantou categorias ali para pensar os modos dos pequenos entrarem na leitura, né? Então, como entra com o corpo todo, né? Se o jacaré abre o bocão, a criança abre o bocão, né? Se alguém morreu, ela se joga no chão, fala junto, você já trouxe, elas falam junto, elas trazem experiências, eu adoro. Sempre, você tem um texto que você escreveu ainda, vou botar assim, mais professora, né? Que da experiência da leitura de João e Maria, que eu acho lindo, né? Que entra a bruxa, entra o medo, e aí quando você, como adulto, se coloca uma criança e diz, eu não tenho medo de nada, né? E você, como adulto, nessa relação de leitura partilhada com as crianças, diz, eu tenho medo, né? E aí rola uma conversa ali, eu acho lindo, eu fico até arrepiada, porque é linda essa relação do adulto com essas crianças, né? Certamente a sua experiência de professora te levou a querer pesquisar essas coisas, né? Mas é lindo como entra naquele diálogo e fala, eu tenho medo de escuro, e uma criança diz, é só acender a luz, né? Um diz que te dá luz, a outra diz que é só acender a luz. Me lembrei disso, né? E Mas acho aí assim, eu vou lá, eu acendo a luz. é Cara, lindo demais, acabou, né? resolveu tudo, acenda a Então, luz. estou lembrando disso para a gente pensar que você está trazendo essa relação, você trouxe a experiência com a linguagem, com a língua, né? Com linguagem no sentido mais amplo, com a língua em si, porque eles vão percebendo, né? Os sons, enfim, estruturas da língua. A gente sabe que tem uma importância para entender o modo de funcionamento da escrita, mas é muito além disso. A sua reflexão está trazendo para a gente isso, pensar que lugar é esse da literatura como direito, que lugar é esse da literatura como processo de humanização. A literatura nos humaniza, no sentido de que coloca a gente na experiência com situações que a gente talvez nunca vai viver. Né? Eu, Bruna, com a minha história, com a minha trajetória, com os espaços que eu frequento, com as pessoas que eu conheço, com as relações que eu vivo, vou ter possibilidade de viver determinadas experiências. Né? E como a literatura, ela vai trazer também para a gente essa possibilidade de viver outros mundos, de viver situações que a gente não viveria nas nossas vidas e a gente poder, então, viver experiências com sentimentos, com situações que a gente não viveria, né? E aí, como que as crianças trazem isso tão vivamente? Né? Elas brincam, elas entram com o corpo, elas brincam com a língua, elas brincam com a linguagem, mas elas vão também significando as próprias experiências de vida a partir desses textos, né? E aí, só para você voltar a falar, é incrível como essa 1 hora passa muito rápido. A gente tem aí uns 10 minutinhos para você falar e concluir. Jura? Juro, tá? Porque o Instagram corta a gente mesmo. Bate 1 hora de live e ele corta. Mas eu, de propósito, botei um livro aqui, ó, de frente na Eu câmera. vi. Você viu? E aí eu queria só chamar a atenção, porque ele está de propósito aqui, porque para quem se interessa sobre o tema, e eu sei que é uma referência importante para você nos seus trabalhos, que é o livro A Casa Imaginária da Yolanda Reis, que eu acho lindo quando ela traz o triângulo amoroso, né? Como a leitura para as crianças é um triângulo amoroso, né? É uma relação, é a relação da criança com o adulto, com o livro, né? A história, a leitura, enfim. Então, vou devolver a bola aí para você, porque... Para também não cortar sem uma... Se a gente conseguir dar uma palavra assim de costura, né? Tem uma relação que é do triângulo amoroso, porque as crianças são muito espertas, né? E como nós somos sujeitos de relação, a gente precisa da relação nessa experiência humana de viver, né? A gente não é bicho. As crianças, elas sabem, quer dizer, as crianças entendem que precisam de um outro mais experiente como cúmplice na experiência de chave para compreender o mundo, né? Então, as crianças fazem perguntas honestas, queria destacar isso, não vejo crianças fazendo pergunta boba à toa, né? Então, fazem perguntas de verdade, às vezes a gente não sabe responder e disfarça e deixa as crianças no vácuo. É melhor dizer que não sabe pesquisar junto, né? Mas, enfim. E, assim, quando eu fui fazer o doutorado, né, que eu fui ver mesmo bebês engatinhantes, antes de engatinhar na relação com o livro, como metodologia de pesquisa, a gente se propôs a deixar os bebês com os livros. Correndo esse risco de deixar bebê com livro, a gente sabe o que acontece, né, gente? Baba, tem até aqui até hoje mesmo, baba, mordida, lambida, tem uns com... Enfim,
Só que tem bebê que nunca faz isso. Tem bebê que pega o livro e já faz assim, Faz ó. um movimento de leitura. Tem bebê que pega o livro e olha por aproximadamente 40, 50 minutos, passando o livro de um lado para outro, mergulhado nas ilustrações, né? Então, isso que você falava antes dessa escolástica, que a gente está ainda num processo de investigar especificidades da docência com bebês e crianças bem pequenos. É uma coisa que a gente está investigando o que é isso, que processos são esses que não são ou não deveriam ser uma cópia do que a gente faz com as crianças de 6 anos de idade, né? E uma coisa que eu aprendi fazendo essa pesquisa, vivendo toda a angústia de deixar livros, né, livros de qualidade, selecionados para aquele trabalho de pesquisa, livros que foram rasgados, perdidos, comprei outros, né, mas foi um aprendizado para mim, como pessoa, de que assim, os bebês também são diversos. Então, essa fantasia que a gente tem dessa roda para bebê, além de ser uma coisa um tanto violenta, um tanto não, violenta, né, porque a gente impõe uma postura que não é, enfim, adequada, né, para o tempo de vida que o bebê está, para o que ele necessita, não faz o menor sentido, né, e se contrapõe a tudo que a gente disse antes. Então, dá esse tempo plástico para o bebê mexer. Tem bebê que nunca vai rasgar livro, gente. Observem, né, que a gente possa ter generosidade de observar os bebês, mas com verdade, né, de entender assim, quais são os itinerários de cada bebê no seu processo de imersão no mundo. A gente precisa reconhecer que a gente não sabe o que é um bebê, quem é um bebê. É uma experiência radicalmente diferente do nosso lugar vertical de adulto. Então, a gente precisa dar tempo de conhecer os bebês. Tem bebê que ele vai pegar o livro como se fosse um peito faminto, e vai morder, vai lamber, vai rasgar, e é uma coisa visceral. Tem bebê que nunca vai fazer isso, né? Tem criança que vai se relacionar com a escuta do texto literário fazendo perguntas de ordem da língua, que às vezes a gente não sabe responder. Mas por que fala isso desse jeito? Mas por que o nome disso é assim, não é daquele jeito? Tem crianças que vão ler com 3, 4 anos de idade, que vive uma relação totalmente intensa e particular com a língua, com o texto literário e com outros artefatos da cultura que estão em jogo nesse momento. Então, assim, por que a gente precisa ler para as crianças? Porque elas são pessoas, porque elas têm direito, porque a literatura é uma linguagem universal e humana que todo ser humano deve ter direito de ter. Você devia ir no supermercado e conseguir comprar livro de qualidade no supermercado. Um item básico para a vida, né? Pegando Antônio Cândido. Né? Eu queria só para a gente fechar, tem uma questão que eu acho que se relaciona com esse tema dessa crise, né, humanitária, que é assim, quais são as apostas de futuro que a gente está fazendo? É uma pergunta que eu tenho me feito, né? Uma angústia muito grande de ver uma ansiedade, né, de defesa pelo ensino à distância para a educação infantil, é uma pressão nos professores para que façam isso. Então, assim, para a gente fazer qualquer defesa de ordem, isso é importante para os bebês por isso, para as crianças por isso, eu acho que a gente precisa voltar ou recuperar, se reconectar com uma perspectiva de concepções, né? Quem são as crianças? As crianças são a geração que vão viver reflexos prolongados disso que está acontecendo agora. Então, ler literatura é uma responsabilidade nossa com o passado, com as narrativas do passado, com uma narrativa que está sendo forjada nesse presente, e assim, tem muitas narrativas em disputa nesse momento, com um compromisso com uma agenda para o futuro, que aposte na vida, que aposte nas relações, na humanização dos processos, numa reconexão com o tempo de vida mais artesanal. Quando eu digo artesanal, alguma coisa que seja mais coordenado, psique, soma e corpo, né? Assim, há um descompasso. E os bebês e as crianças estão entrando na ordem desse descompasso. Eu converso muito com a área da antropologia, né, para pensar bebês, para pensar a docência com bebês, com antropologia e psicanálise.
E ano passado eu fui num congresso de antropologia, estava ouvindo um trabalho de um professor da Federal de Santa Catarina, e ele é da tribo Caigangue, do Sul. E ele dizia na fala dele que ele estava muito surpreso e feliz, assim, e ia pesquisar mais a respeito, de que o conceito, o nome criança, para ele era surpreendente que houvesse uma categoria tão discutida. Isso é porque ele estava na antropologia e não estava na educação, nos estudos da infância. Ele disse que para os caigangues essa categoria não existe, porque todos são responsáveis por todos. As crianças participam da comunidade com os adultos, né, o que seria para nós adultos, mas são todos membros de uma comunidade. Então, ler literatura também é importante, porque a gente está disputando hoje uma narrativa de futuro, junto com as crianças. Né? Então, tem crianças no interior, por exemplo, do Brasil, na comunidade de Belo Horizonte, por exemplo, que quando nascem, a crença daquela comunidade é que as crianças até os 3 anos de idade precisam ser benzidas por uma benzadeira. Essa criança vai para a escola, porque com 4 anos ela é obrigada a ir no sistema educacional brasileiro. O que a gente sabe sobre as narrativas dessas crianças? O que a gente partilha dessas histórias, dessas comunidades, como linguagem humana na comunidade da escola? Porque se eu também defendo uma leitura, uma literatura única, vertical, com apenas uma cosmovisão de mundo, talvez eu esteja desvinculado do que é uma perspectiva lá do Antônio Cândido, da literatura como direito inalienável e humano de todos os povos. Né? Então, ler literatura é escutar, é brincar, é nos reconhecer como parte de uma comunidade que a gente conhece um ínfimo dessa comunidade, né? Um ínfimo de gentes, de mundo, de histórias, de concepções, de cosmovisão, né? Então, ler literatura, para mim, ler literatura para as crianças desde que nascem, eu penso que a gente assumir um compromisso com a vida humana, com todas as vidas, né, que habitam esse planeta. Eu acho que a gente está num momento crucial de defender essa narrativa de futuro, sabe, Bruna? Assim, agora. Né? Então, eu não sei quem está lendo literatura, aí está conseguindo ler e produzir, enfim, nesse momento tão conturbado, mas se reencontrar com os textos literários, com aquilo que te faz sentido para você, né? E compreender que esse modo de ler ele é intransferível. Né? O que eu posso de verdade partilhar com as crianças são os sentidos que eu produzo a partir dessa experiência de leitura, que me toma, que me toca, que rechaça, né? Da qual eu não gosto. Né? Eu gosto muito quando eu dou aula e, né, os alunos e alunas estranham muito textos que eu leio. Falam, Deus me livre, eu nunca ia ler isso para um filho meu, professora. Mas por quê? Né? E assim, e perguntar, estranhar o texto literário nos forma leitores. Né? Porque aí a gente coloca as vozes em debate, não é a minha opinião, né? Não preciso da minha opinião para debater um texto literário. Né? Eu preciso compreender que há ali um conjunto de vozes, não necessariamente concordar ou discordar, mas assim, compreender que há muitas nuances sobre a vida. Né? E a literatura... Se colocar em diálogo com essas outras vozes, com essas outras culturas, com as outras referências, assim, você está falando e, óbvio, está vindo Bakhtin na minha cabeça o tempo todo, né? Como referência, enfim, que eu estudo, mas porque você traz essa dimensão, a gente realmente daqui a pouco vai ter que acabar, amiga, assim, tem tantos comentários aqui maravilhosos, enfim, pessoas acompanhando, mas o que você estava falando aí agora e me tocou aqui como a dimensão do encontro com o outro, né? E que a gente fala disso com muita tranquilidade, né? De lidar com o outro, e aí estou falando do Bakhtin também pelo conceito de alteridade, como que a gente se constitui pelo outro, né? Na relação com o outro, mas a gente tem muita facilidade de lidar com o outro, que é o mais próximo da gente mesmo. E que concorda com a gente. Exatamente, né? Então, isso que você está trazendo, né, de uma referência de experiência de cultura que as crianças chegam trazendo para a escola, né? Eu vou compartilhar rapidinho com vocês uma situação que, assim,
né? Eu tenho duas, uma de 4, uma de 12, né? E a de 12 vivendo uma experiência de... no início, né, desse ano, enfim, está com a leitura aí de um livro que fala da cultura africana, né? E a resistência de muitas famílias, especialmente por questões religiosas, quase que assim, como assim? Meu filho vai ter que ler, minha filha vai ter que ler isso, sabe? Isso não é cultura africana, isso é religião, né? Então, como que a gente tem uma dificuldade muito grande, né, para compreender esse lugar da relação com o outro, que é verdadeiramente outro, que é diferente da gente, assim. Eu penso tanto sobre isso, assim, é uma coisa que de vez em quando eu posto alguma coisa nesse sentido, porque a gente quer o outro que é semelhante, né? Claro que tem um outro radicalmente outro, que ele pensa na aniquilação do outro, então esse a gente realmente tem alguma Não, dificuldade, né? aí, Mas tudo aquilo que nega a vida não, né? não tem negociação, né? Pois é. Porque a vida é um direito soberano a partir de que desde que você nasce, né? Que você se coloca em sociedade. Eu não estou falando aqui das decisões, enfim, tem amplos debates sobre direitos reprodutivos, não é disso que eu estou falando, mas na medida em que você nasce, você passa a pertencer a uma comunidade. Na nossa sociedade brasileira, quando você nasce, você tem direito a viver, né? Qualquer pessoa. E penso que quando a gente está fazendo uma defesa sobre por que ler com as crianças, a gente está falando disso também. Sim. Né? Desde a gente pensar que há crianças para quem o acesso a livro só passa pela escola, desde quando eu filtro todas as possibilidades de diversidade, né, do material que eu escolho para ler para as crianças. Acho que as famílias elas não são especialistas, então, se isso está um debate dentro da escola, eu penso que é um compromisso da instituição convocar esse diálogo, e muitas vezes as escolas elas abrem mão desse compromisso, elas refutam esse compromisso de formação de comunidade também, isso é complicado. Mas, enfim, é um tema muito amplo, né, e tenso. Mas eu acho que eu queria deixar essa palavra final para a gente ler literatura nesses dias, nesses tempos, ler o que tem em casa, ler poema, tem muito material disponível, né, em PDF na Sim. internet, tem esse movimento, e que a gente possa pensar em ler para as crianças, porque as crianças têm direito, né? Têm direito a ouvir uma voz que aposte numa narrativa de futuro que acolha a diversidade. Né? Não necessariamente, acho que cada geração enfrenta um desafio de lidar com o estranhamento, né? Porque o contemporâneo ele é sempre alguma coisa para o qual não tem respostas, né? Das narrativas pregressas. Então a gente está sempre nesse confronto mesmo. Mas eu acho que a gente não pode não permitir que as crianças não vivam essa experiência, Isso é. né? Então o que a gente faz, talvez, de melhor é se colocar como um cúmplice dessa experiência de leitura, escutando de verdade, né? E sendo um parceiro das crianças nessas chaves de compreensão do mundo, né? Amiga, maravilha. A gente tem aí um minutinho para acabar, então eu quero te agradecer demais. Acho que tem muitas, a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando com as questões que você trouxe e o que elas provocam, que a gente vai pensando junto e além outros fios que a gente vai puxando nessa tessitura com o que você trouxe, né? Então, te agradecer, assim, a Eu que generosidade agradeço, querido. em tempos como esses, aceitar, né, dedicar uma hora, mais do que uma hora, que certamente você se preparou para essa conversa, mas para a gente conversar sobre um tema que é tão caro, tão importante para a gente, que eu acho que certamente a gente tem pessoas aqui perguntando, a live fica depois no Story por 24 horas, mas a gente já descobriu um jeitinho de salvar e conseguir ficar com o vídeo todo preservado por mais tempo. Então, tem 24 horas aí para vocês assistirem. Te agradeço imensamente, se cuida nesses tempos aí, porque teremos muito trabalho pela frente para humanizar cada vez mais as relações nas escolas, na formação, via literatura e via
costuras, como você faz, literalmente, né? E com a arte de uma maneira geral. Super obrigada, queridona. Um beijo para você. Beijo Gente, grande, um beijo para todo mundo. Obrigada, viu, por essa conversa tão boa. Muito bom ler de novo sobre isso, pensar isso tudo. Obrigada. Um beijo maravilha. para todo mundo. Então, gente, a live vai ficar por 24 horas nos stories. Na quarta-feira que vem a gente tem uma outra live, né? Vai ser com as nossas transpsicomotricistas, com a Ana Lúcia e a Amanda. Então, vocês sigam aqui o Instagram, a gente vai divulgar direitinho. A gente agradece a participação de todos. Boa noite para todos, continuem se cuidando.